Olá, meus amados irmãos, estamos em mais uma devocional Pausa para a Paz da Igreja Batista Central de Campinas. Eu, pastor Robson, tenho trabalhado em cima dos cânticos de peregrinação, dos salmos de peregrinação, que eram músicas que os viajantes usavam até a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém eles iam para poder adorar ao Deus verdadeiro. Hoje nós vamos ler o Salmo 131, que não é um salmo composto especificamente para a ocasião, mas é um salmo adotado, é uma música adotada pelos viajantes do rei Davi. Então quero ler com vocês, nós vamos explanar brevemente sobre esse salmo, e fica um desafio para mim, porque hoje, numa breve devocional, nós não vamos conseguir explanar todos os ensinamentos que nós poderíamos ter nesse texto. Mas ele é rico, ele é lindo e eu espero que edifique a sua vida. Vamos ler juntos? Salmo 131, Cântico de Peregrinação Davídico. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A questão maior desse salmo, eu vejo que um dos ensinamentos dele é quanto à humildade. Veja, Davi, ele passou por algumas provações e até mesmo algumas injúrias, não somente físicas, que essas são até muito fáceis de ver. O rei Saul perseguiu muito Davi para matá-lo, mas ele também foi uma pessoa que recebeu acusações quanto à sua moral, quanto à sua índole, quanto à sua ética. E ele, depois de ter sido acusado de algum fato que nós não conseguimos determinar quais dos fatos que passaram na vida de Davi para que ele tivesse a motivação de escrever esse salmo, nós temos a resposta em oração dele. Depois de racionalizar, Deus, fui acusado disso. E aí ele responde: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, nem me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Veja, o orgulhoso é aquele tipo de pessoa que não é ensinável. É aquele tipo de pessoa que sempre está com a razão. Aqueles que têm também os olhos arrogantes, que é o que ele fala que ele não é, são aqueles exibidos, que eles gostam de se mostrar altivos, que gostam de mostrar suas posses, que gostam até mesmo de mostrar uma bênção maior sobre a sua vida em detrimento dos outros. E Davi até tinha essas prerrogativas porque ele foi mesmo abençoado pelo próprio Deus para ser rei de uma grande nação, a nação do povo de Deus, o povo escolhido. E aqui ele acaba aqui usando uma outra palavra quanto às coisas grandiosas, que eu não vejo um problema trabalhar em coisas grandiosas. Davi fez parte de um projeto grandioso, ser rei de uma nação. Mas a questão é quando você tem uma nação, ou você trabalha diante de uma coisa grandiosa para a sua auto-vanglória, para a sua autopromoção. E aqui ele mostra bem nitidamente: Senhor Deus, depois de racionalizar tudo isso que me acusaram, eu não sou esse tipo de pessoa. E aí ele fala, quem eu sou? Qual é o tipo de pessoa que eu sou? Aí ele vai para o verso 2. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Eu não sei se porque eu sou pai agora, de primeira viagem, estou há pouco tempo, eu vejo essa experiência na vida da minha filha. E eu vejo que Davi ele foi muito feliz com esse exemplo, porque a criança, quando ela está amamentada, quando ela se sente suprida internamente, ela já mantém um estado de paz. Mas ele ainda aqui coloca um outro ponto, ele coloca a presença da mãe. Então Davi ele mostra muito claro que ele é satisfeito internamente e satisfeito externamente por estar ao lado de alguém como uma mãe, por estar ao lado de alguém que lhe dá amor, lhe protege e várias outras prerrogativas dessa vida familiar materna. Veja que coisa linda essa constatação. E por último, no verso 3, ele deseja que as pessoas que estão ao seu redor, a sua nação, os seus próximos, tenham essa mesma experiência que ele teve, através da sua esperança. E ele escreve o seguinte: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Veja só, meus queridos, muitas vezes nos é proposto o contrário disso. Ser arrogante hoje
muitas vezes é bem visto por esse mundo. Ter os olhos altivos é o que faz muitos jovens fazerem algumas coisas que não deveriam. E às vezes nós nos envolvemos em projetos porque nós queremos que a propagação do nosso nome seja até muitas vezes acima do nome do próprio Deus. E eu digo isso dentro do nosso contexto eclesiástico mesmo, dentro do nosso contexto de igreja. Mas veja, meus queridos, você não pode ser assim. Porque isso é como militar contra o evangelho. Isso é militar contra uma das verdades do reino de Deus. Uma das verdades do reino de Deus é fazer com que Deus, que está sobre os céus, que está sentado no trono, exerça a sua justiça, o seu poder, o seu juízo sobre nós. E nós somos apenas ferramentas nas mãos desse Criador. A humildade é uma prerrogativa muito importante dentro daqueles que fazem parte do reino de Deus. Se você é do tipo que está vivenciando até mesmo uma acusação, tranquilize também seu coração. Se você é do tipo que se sente tentado toda vez a ser esse tipo de pessoa que não mostra humildade, um coração contrito nas mãos de Deus, também tranquilize o seu coração. Porque Deus é muito mais do que o exemplo de uma mãe, como está descrito aqui no salmista. Ele supre o nosso coração, ele supre a nossa vida internamente e também ele supre a nossa vida externamente. Nós lemos isso, se nós olharmos para o monte e perguntarmos de onde virá o nosso socorro vem do Senhor. Também nós temos aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E como em volta de Sião, da Jerusalém, estão outros montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então, se falta para você firmeza, segurança e humildade, saiba, você precisa colocar sua esperança no Senhor, que é o Deus de Israel. Agora e sempre. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus ele não vai deixar com que você seja desamparado diante até mesmo da batalha. Mas não use das suas forças ou das forças que você acha que tem para conseguir alguma coisa. Coloque o seu coração em humildade e faça esse exercício de saber, será que eu sou como o rei Davi? Será que eu sou como o rei Davi de olhar algumas acusações que vêm contra mim? Ou até mesmo que eu me coloco esse tipo de acusação? E eu posso dizer, eu não sou o tipo de orgulhoso, pai. Eu não sou o tipo de pessoa que tem os olhos arrogantes. E eu também não me envolvo em coisas grandiosas para minha autopromoção. Será que eu posso olhar para Deus e ver nele uma segurança não somente externa, mas principalmente um suprimento interno para todas as nossas necessidades do coração? E será que nós estamos com as esperanças no Senhor Deus, que é o Deus de Israel? Esse Salmo 131, ele vai trabalhar humildade. Ele vai trabalhar dependência. Ele vai trabalhar também, mesmo que você esteja diante da acusação, ele vai trabalhar confiança no Senhor Deus. Que essas 3 palavras elas possam ser verdade na sua vida. E se estiver faltando isso em você, peça a Deus para que Ele possa te capacitar. E se você estiver sendo acusado disso, peça a Deus para que Ele também tranquilize o seu coração com essa verdade. Todos nós temos o risco de passar por esse tipo de provação. Mas nós temos um Deus que nos assegura verdades eternais. Nós temos um Deus que nos assegura experiências reais ao lado dele. Nós temos um Deus que nos supre internamente e externamente o tempo todo. Não permita com que esse mundo, com que Satanás, com que as pessoas desviem o seu olhar de rendição a Deus o tempo todo e em todo o tempo. Continue louvando ao Senhor com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, para que você também experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Deus na sua vida. Não milite contra o Evangelho. Seja humilde. Coloque-se em rendição ao nome de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima devocional da Igreja Batista Central de Campinas. Grandes abraços.